Bom dia, pessoal. Vamos seguir aí falando do capítulo 24 de História 1 para falar sobre o governo do Emílio Garrastazu Médici, o cara que sucedeu o Costa e Silva. Aliás, na verdade, ele não sucedeu o Costa e Silva, né? Porque a gente viu que o Costa e Silva foi o cara que criou o AI-5 em 1968, o ato institucional mais arbitrário. Ele até se opunha ao ato institucional número 5, ele e o seu vice. Por isso que eles pretenderam, em 1969, aprovar uma nova Constituição que eliminasse a necessidade da existência do AI-5. Só que um mês antes da aprovação dessa Constituição, Costa e Silva teve um derrame e acabou impedido de governar. O vice, o Pedro Aleixo, que não era militar, acabou também sendo impedido de governar, não pela doença, não por uma doença, mas pelos ministros militares, que desconfiavam que um civil poderia descambar os regimes, o caminho do regime, né? Então, foi montada uma junta militar, onde o ministro da Marinha, da Aeronáutica e do Exército comandaram o país, até que a eleição do novo presidente fosse feita, né? E aí o novo presidente, eleito para um mandato de 5 anos, e ele de fato cumpriu os 5 anos, foi o Emílio Garrastazu Médici, que governou de 1969 até 1974. Bom, vamos lá. O Médici governou durante a época mais autoritária, mais repressiva, mais violenta da ditadura, porque foi o período imediatamente posterior ao AI-5, né? Mas também foi sobre o governo Médici que o país mais cresceu, né? E foi sobre o governo Médici que o Brasil conseguiu alcançar um índice de crescimento superior a 10% ao ano, né? Mais do que a China cresce hoje. E isso fez com que os militares usassem desse crescimento econômico como propaganda e como bandeira de governo, né? Eles chamavam esse crescimento econômico após 68 de milagre brasileiro, né? E esse foi, inclusive, essa foi uma das razões que legitimavam os militares, embora tenha sido um período extremamente violento. Muitos acabavam apoiando esse período pós-68 por conta do crescimento econômico que foi realmente muito expressivo. Porém, ele foi acompanhado de uma série de contradições. Então, o crescimento aconteceu, isso é inegável, ok? Porém, a gente vai analisar e vai perceber as custas do que esse crescimento econômico aconteceu. Bom, vamos lá, eu vou seguir a apostila e sempre que possível para que a gente fique o mais cauteloso aí dentro do contexto, né, que o livro está falando. Então, o Médici foi o governo mais violento, como eu já havia dito, né, pois foi ele que que mais fez uso do ato institucional número 5, beleza? Que dava a ele aí uma série de vantagens, que dava a ele, por exemplo, a capacidade de estabelecer a censura sobre os veículos de comunicação, né? Até mesmo sobre músicas, etc. E isso é positivo para o governo, porque dava ao governo uma margem de atuação muito grande, já que a crítica, a oposição era muito pequena. Então o governo meio que se sentia como é que eu posso dizer, livre para atuar da forma que ele achasse interessante, já que a oposição, né, estava calada diante da censura. Ok? Além disso, só se passava na TV as coisas positivas do país. Até mesmo atos de violência eram censurados para que não se passasse uma impressão para a população de que a sociedade estava ficando mais violenta. Notícia boa podia rolar, notícia ruim, não. Ok? Era essa a ideia dos censores militares que passaram a atuar com mais veemência a partir de 1968. Bom, é nesse período também que a luta armada mais se intensifica contra o regime militar. Afinal, ficou bem expressivo que não dava para atuar em oposição ao regime dentro do jogo democrático, né? O Carlos Lacerda, o Juscelino Kubitschek, que haviam apoiado o golpe e depois voltaram atrás, até chegaram a tentar uma oposição e se uniram ao João Goulart, que eles ajudaram a depor para formar a Frente Ampla, mas ela acabou não saindo do campo das ideias, como alguns historiadores falam, já que ela não conseguiu ganhar concretude, já que ela não conseguiu
atuar efetivamente no cenário político brasileiro, né? Embora tenha despertado muito medo nos militares, né? A Frente Ampla deixou os militares com muito medo. Mas vamos falar da luta armada aí para seguir a apostila direitinho. Então, o que é a luta armada, né? O que significa dizer que Joãozinho, que Mariazinha atuou na luta armada na época da ditadura? Significa dizer que ele fazia oposição aos militares, né, de uma forma radical, né, fazendo a opção pela guerrilha, né? E muitos, inclusive, se inspiravam no que havia acontecido em Cuba em 1959, né? E que tornou Cuba comunista em 1961. Então, vários grupos de esquerda, né, acabaram no país formando grupos de luta armada para se opor ao regime militar, atuando basicamente em duas ações, duas frentes. Ou sequestros de autoridades diplomáticas, embaixadores, cônsules, etc., ou assaltos a banco. Assalto a banco para financiar os grupos guerrilheiros, comprar arma e munição, né? E o sequestro de autoridades diplomáticas para pressionar os outros países, principalmente os Estados Unidos, né? O primeiro grande sequestro foi do embaixador americano, justamente para pressionar os Estados Unidos, que apoiou o golpe, né? A se colocar contrário ao golpe, contrário à ditadura, e também para fazer com que os militares negociassem com os guerrilheiros e soltassem alguns presos políticos. Então, no caso desse embaixador americano que foi sequestrado, inclusive no momento da morte do Costa e Silva, quando ele teve o derrame e teve a sucessão conturbada, porque não deixaram o vice, o Pedro Aleixo, assumir, foi nesse momento que o embaixador americano foi sequestrado. Para muitos, inclusive historiadores, o sequestro do embaixador americano deu até uma vantagem para os militares, porque desfocou a atenção em relação à sucessão e à doença do Costa e Silva para o sequestro, né? Mas o fato é que, como os americanos apoiaram o golpe, a ideia era sequestrar autoridades diplomáticas dos Estados Unidos para pressioná-los e para também meio que dar evidência maior ao movimento, né? Bom, então vou ler aqui o que está escrito na página 34 e no início da coluna da 35 para a gente ver quais grupos de luta armada que se formaram. Nesse contexto surgiram várias organizações, entre as quais se destacava a Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, comandada por Carlos Lamarca, que resultou da fusão da Vanguarda Popular Revolucionária com o Comando de Libertação Nacional. A ação mais relevante, comandada por ele, fez na VPR uma tentativa de instalar um foco guerrilheiro na região do Vale da Ribeira, região paulista localizada ao sul do estado. Outra importante organização foi a Aliança Libertadora Nacional, dirigida por Carlos Marighella e por Joaquim Câmara Ferreira, o Velho, ambos mortos em uma emboscada organizada pelo DOPS em São Paulo em 1969. Lembrando aí que o DOPS era um departamento, né, dos militares para reprimir as oposições. Perdão. A ALN uniu-se a outra organização armada, a Dissidência da Guanabara, que assumiu posteriormente o nome de Movimento Revolucionário 8 de Outubro, em homenagem ao Che Guevara morto na Bolívia em 8 de outubro de 1967. Essas duas organizações realizaram juntas a mais famosa operação da guerrilha urbana no Brasil, o sequestro do embaixador estadunidense Charles Elbrick, que eu comentei, em setembro de 1969, na cidade do Rio de Janeiro. Como condição para não matarem o diplomata dos Estados Unidos, os sequestradores exigiram a soltura dos presos políticos cujos nomes constavam em uma lista que fizeram ser publicadas pelos jornais, bem como a leitura de um manifesto à nação. Cabe lembrar que esse sequestro ocorreu em meio a uma crise institucional, como eu havia comentado, em razão da doença do presidente Costa e Silva e do impedimento dos militares da posse do vice, que não era militar, que era um civil, o Pedro Aleixo. Nesse momento, respondia pela presidência uma junta militar formada pelos ministros do Exército General Aurélio de Lira Tavares, da Marinha Almirante Augusto Rademacher e da Aeronáutica o Brigadeiro Márcio Melo, né? Como eu havia dito, eles impediram a posse do Pedro Aleixo porque ele se opunha ao AI-5, né? E por isso que estava junto com Costa e Silva elaborando uma nova Constituição. Mas vamos aí seguir falando do governo Médici, tá?
O sequestro do embaixador Elbrick foi a grande e efêmera, né, e passageira vitória da luta armada. Então, a luta armada, ela, embora tenha sido importante nesse contexto, ela acabou não conseguindo, não teve muito êxito, né? Eles acabaram, a luta armada não teve o apoio da população, né? Além de ter sido duramente combatida pelos militares, né? Então, acho que essas duas razões fazem aí, justificam, explicam o fato da luta armada ter sido, no geral, um fracasso, né, como um instrumento de oposição à ditadura. Ok? Então, o sequestro do embaixador Elbrick foi a grande e efêmera vitória da luta armada, como eu havia dito, acabando por inspirar outras organizações e realizar ações semelhantes. Em 1970, outros 3 sequestros foram efetuados com o intento de trocar prisioneiros. Em março, a Vanguarda Popular Revolucionária se uniu ao Movimento Revolucionário Tiradentes e à Resistência Democrática para planejar e pôr em prática em São Paulo o sequestro do cônsul japonês Nobio Okushi, que foi trocado por 5 presos políticos. Em junho, enquanto o país voltava suas atenções para a Copa do Mundo, que inclusive foi muito utilizada, a Copa de 70, né, o Brasil foi vitorioso, e ela foi muitíssimo utilizada pelos militares para propagandear a ideia de que o país era um país do futuro, de que o país logo iria se tornar uma grande potência e que tudo estava muito bem. Em junho, enquanto o país voltava suas atenções para a Copa do Mundo, a VPR surpreendeu o governo ao sequestrar o embaixador alemão, que eu não ouso falar o nome, né, trocando-o por 40 presos políticos. E em dezembro foi sequestrado o embaixador suíço Giovanni Enrico, eu acho que é isso, né? Esse sequestro, o mais duradouro, ocorreu de 7 de dezembro de 1970 até 16 de janeiro de 1971 e teve a participação direta de Carlos Lamarca. Os sequestradores chegaram a realizar uma festa de Réveillon na casa em que o embaixador estava confinado para que a vizinhança não desconfiasse do que ali ocorria, um episódio que seria depois dramatizado na minissérie Anos Rebeldes, né? Então, sequestraram o embaixador e ainda fizeram uma festa de Réveillon para dizer que estava tudo ok. Bom, para seguir aqui a leitura do texto, o governo então mudou a estratégia e não negociou com os sequestradores, que exigiram a soltura de 70 presos, até então o maior número de libertações demandado. No entanto, aquele era um momento no qual a negociação não era favorável, primeiro porque a Suíça não tinha expressão internacional dos Estados Unidos ou da Alemanha, depois porque o governo queria acabar com os constantes sequestros, o que levou a um longo e desgastante período de negociações. O sequestro acabou 40 dias depois, em 16 de janeiro de 1971, após várias negociações de nomes de prisioneiros que deveriam ser libertados e que seguiram rumo ao exílio em Santiago, no Chile, governado naquela época pelo socialista Salvador Allende, que também sofreu um golpe de Estado patrocinado pelos Estados Unidos, né? A gente vai ver isso em algum momento, História 2. Esse sequestro conseguiu, por fim, cumprir seus 2 principais objetivos: libertar presos políticos que estavam encarcerados e sendo torturados e chamar a atenção internacional, principalmente, né, por conta da censura, para o que acontecia no Brasil. Então, prender uma autoridade diplomática era também uma forma de você dar notoriedade ao que estava acontecendo no Brasil, né? Era chamar a atenção do mundo para o que estava rolando aqui. Entretanto, ficou evidente também que essa estratégia havia se esgotado, a estratégia da luta armada havia se esgotado e era necessário buscar outros instrumentos de luta, né? A guerrilha saiu dos centros urbanos e se estendeu ao campo. A ditadura teve de enfrentar a guerrilha rural do Araguaia, iniciada em 1972 e liderada pelos militantes do PCdoB, uma organização com cerca de 70 militantes que se instalou nas selvas amazônicas, mais precisamente no sul do Pará. Organizada em 3 colunas de combate, a guerrilha estava dispersa em uma área de 7.000 km², resistindo ao cerco do Exército, da Aeronáutica e da Marinha. A guerrilha só foi aniquilada em 1975, quando cerca de 59 guerrilheiros foram mortos.
Agora, se a luta armada tomava proporções perigosas para o governo, né, ou seja, se por um lado ela estava se expressando, né, de forma muito contundente, porque conseguiram sequestrar um embaixador americano e vários outros, né, por outro lado ela também não tinha muito apoio da população, é isso que a gente vai falar aí agora, né. Na medida em que se acelerava o surgimento de novos grupos guerrilheiros, também é verdade que as forças do Estado atuaram com violência excessiva. O governo investia vultuosos recursos no reaparelhamento das Forças Armadas, preparando-se para enfrentar a contestação revolucionária, investindo inclusive muito em inteligência, né, para desbaratear a oposição a esse governo. Objetivando reforçar o poder da atuação militar, foram reorganizados os departamentos de ordem política e social, DOPS, que eram encarregados das ações policiais. Nas Forças Armadas, tendo participação ativa a partir de 1970, foram instalados os Centros de Operação de Defesa Interna, o CODE, que possuíam um corpo executivo, o Departamento de Operações Internas, ou seja, vários departamentos, vários órgãos para repressão, né? Que dizia-se de defesa interna, mas era para repressão da oposição. Ao mesmo tempo, desenvolveram-se os centros de informação das Forças Armadas, aumentando de forma sistemática a repressão política no Brasil. Muitos brasileiros foram para o exterior fugindo da violência do Estado e no Brasil aumentaram as torturas nos presídios. Prisioneiros políticos eram assassinados nos porões do sistema e os grupos guerrilheiros eram reprimidos com violência. O Esquadrão da Morte, órgão repressor que atuava no Rio de Janeiro, assassinava pessoas com o pretexto de diminuir a criminalidade. Em São Paulo, o delegado da Polícia Política Sérgio Paranhos Fleury, morto em 1979, acabava aos poucos com todos os focos guerrilheiros. Carlos Marighella, que era um cara que lutava contra o regime militar, né, era um guerrilheiro que atuava contra o regime, acabou sendo morto em 1969 e Carlos Lamarca, chefe do VPR, foi assassinado no sertão da Bahia em 1971. A luta armada havia sido dominada e o poder militar e tecnocrático estava consolidado por meio da força, né? Já que, como eu disse, a sociedade não apoiava a luta armada, não esperava que no Brasil o socialismo ou que esses grupos paramilitares pregavam era o adequado para o país, né? Nem todos esses grupos pregavam uma revolução socialista, tá? Muitos pregavam apenas a derrubada dos militares. Porém, existiam muitos desses grupos que pregavam sim, né, uma revolução de esquerda e por isso muitos não tiveram o apoio da sociedade civil, que nem sabia, né, o que era socialismo, nem estava preocupado com isso e que muitas vezes via, né, as autoridades massacrando os grupos guerrilheiros sem fazer muita coisa, né? Bom, vamos para a segunda parte e última, né, que é falar sobre a propaganda e a censura, né? A propaganda e a censura que foi utilizada grandemente para exaltar o milagre econômico brasileiro, que é como se chama esse crescimento da economia que houve após 1968, tá? Quando a internet voltar ao normal e tivermos o Zoom, eu vou mostrar a vocês um livro da Sônia Maria Mendonça, chamado Estado e Economia no Pós-30, onde ela analisa o receituário que os militares utilizaram para promover o desenvolvimento da economia pós-68. E aí vocês vão ver, a partir da análise dela, da Sônia Maria Mendonça, historiadora, e não minha, né, que os mecanismos que os militares utilizaram para fazer a economia crescer, eles eram tão, como é que eu posso dizer, duros para a população, tão onerosos para a população, que, como ela mesma diz, milagre seria se não tivesse havido milagre. Porque a fórmula que eles utilizaram para desenvolver a economia era tão repressiva para a população, tão nociva, melhor dizendo, para a população, que era óbvio que a economia ia crescer, né? Além do mais, como já havia comentado, os militares contavam com a censura aos meios de comunicação, o que favorece o processo de crescimento econômico, já que não havia a crítica à política econômica do governo. Beleza? Então, vou acelerar aí, que senão os 2 vídeos vão ficar longos e vocês vão acabar dormindo no ponto. Bom,
Na área econômica, o governo Médici foi responsável aí pelo chamado milagre econômico brasileiro, que foi o crescimento da economia num ritmo bastante acelerado, né? Num ritmo nunca antes visto. O principal ideólogo do milagre foi o economista Antônio Delfim Neto, que foi o ministro da Fazenda desde o governo Costa e Silva. O milagre deveu-se ao ingresso maciço de capital estrangeiro, como se verificava no Brasil desde o final dos anos 60. Então, anota aí na cachola, depois a gente vai ver a análise da Sônia Maria Mendonça, direitinho, mas a gente já sabe que uma das fórmulas desse milagre foi a abertura para o capital estrangeiro. Uma das outras fórmulas, das outras formas, né, foi o arrocho salarial. Ok? Foi aumentar o salário sempre abaixo da inflação. Ok? Bom, na verdade, um país como o Brasil tende normalmente a atrair investimentos estrangeiros, né, dada a amplitude do seu mercado consumidor e da possibilidade de obtenção de lucro, né? No entanto, o capital estrangeiro só seria investido se os bancos e empresas estrangeiras considerassem o país seguro. E sob o governo João Goulart, essas empresas, esses bancos não consideravam, né? Por isso que foi feita uma ditadura, para que se criasse a condição confortável para esses capitais, para esses banqueiros, para essas empresas se instalarem aqui. Com o governo comprometido em respeitar a economia de mercado, né, e com uma baixa taxa de inflação, é o que eles queriam e é o que os militares propuseram, né, para o grande capital externo. Nossa, agora é o carro do som. Bom, no início da década de 60, os sucessivos traumas políticos provocados pelo governo de Jânio Quadros, a renúncia, né, a implantação do parlamentarismo e o agitado governo esquerdista do João Goulart, haviam feito a inflação, né, aumentar muito, provocando o afastamento do capital estrangeiro. A estabilidade política, né, era um dos principais focos dos militares justamente por conta dessa, né, fuga de capital estrangeiro durante o governo João Goulart. E aí, essa estabilidade política dos militares vai estar firmemente comprometida com o combate às esquerdas, né, e com o combate ao movimento operário para criar aquela condição favorável para o desenvolvimento da economia que eu havia comentado. E aí vai ser proposto um plano de estabilização econômica, né, do Roberto Campos e do Otávio Bulhões durante o governo Castelo Branco, que acabou colaborando aí para tornar o Brasil mais atraente e seguro para o capital estrangeiro, né? Não pense que isso é muito bom, né? Porque tornar o país mais seguro e atraente para o capital estrangeiro muitas vezes significa precarizar as relações de trabalho, as condições de trabalho das pessoas aqui, né? Por isso que uma das primeiras alternativas, uma das primeiras medidas do Castelo Branco foi proibir as greves. Bom, as baixas taxas de juros praticadas no mercado internacional no início dos anos 70 e o aval do governo americano ao regime militar contribuíram para tornar possível a instrumentalização do regime. Chegando em grande volume, o capital estrangeiro era repartido entre as empresas privadas brasileiras, as empresas privadas estrangeiras e as empresas estatais, com cada setor especializado, né, em uma atividade industrial. Então, as empresas privadas brasileiras geralmente ficavam, né, com as indústrias que apresentavam fraca demanda de capital e forte demanda de mão de obra, né? Então, as empresas brasileiras geralmente eram aquelas empresas que não precisavam de muita tecnologia e que precisavam de muita mão de obra, né? Principalmente porque o país tem muita mão de obra barata para oferecer. As empresas multinacionais geralmente direcionavam suas atividades para o setor que a gente chama de capital intensivo, né? De forte demanda de capital, que precisa de muito dinheiro e com pouca demanda de mão de obra, né? Como, por exemplo, a indústria automobilística, que precisa de muita grana, mas já não precisa de tanto trabalhador. Essas empresas geralmente ficavam, né, controladas pelo capital internacional. E, por último, as empresas estatais, que se voltavam para os setores ligados à segurança nacional, envolvendo a indústria pesada, a geração de energia, a telecomunicação e até mesmo a indústria bélica, né? E
E foram essas indústrias estatais, inclusive, que deram muito suporte para que, durante esse período de 68 a 73, a economia crescesse bastante. Para viabilizar o crescimento acelerado da produção industrial, era necessário, óbvio, ampliar o mercado consumidor, que foi conseguido de duas formas. Em primeiro lugar, promoveu-se o avanço do mercado externo, né, que pela primeira vez a produção industrial brasileira passava a encontrar um mercado consumidor significativo no exterior. Então, o Brasil começou a produzir coisas até para ser exportada, produtos industriais para serem exportados, né? Não apenas para os países pobres, mas às vezes até para os países, né, mais desenvolvidos. Entretanto, esse avanço, né, estava muito mais ligado aos interesses estrangeiros do que a qualquer projeto nacional de desenvolvimento. De fato, a partir da década de 70, diversas empresas multinacionais transferiram suas linhas de montagem para países como o Brasil, que contava com grandes depósitos de matéria-prima, ferro, né, por exemplo, e também com muita mão de obra barata. Então, essas empresas elas vêm para cá não porque elas querem promover o desenvolvimento econômico do nosso país, mas porque elas querem se beneficiar com matéria-prima barata e com mão de obra barata. Dessa forma, é muito lucrativo para essas empresas produzirem, né? Por exemplo, automóveis no Brasil e venderem para os países de origem, para os seus países de origem. Aí o cara vem para cá, produz um carro da Volkswagen, que aqui é produzido com uma mão de obra miserável, e vende lá na Europa caríssimo, né? Isso acontece, né, até porque a equipe econômica do governo trabalhava no sentido de manter baixos os salários, né, por isso que eu falei que uma das práticas dos militares para promover o crescimento econômico era o arroxo salarial. Qualquer reivindicação trabalhista por melhores salários era reprimida com violência, né? Observe-se que o modelo econômico brasileiro estava intimamente ligado ao modelo político, ou ainda mais, pendia aí para uma estrutura autoritária, né? Já que eu não posso ter greve dentro de uma democracia, isso é impossível. Tenho que ter um regime autoritário para impedir o trabalhador na marra de fazer greve, né? Eu tenho que ter um regime autoritário para pagar uma miséria para o cara e assim, deixar ele feliz, né? Então era meio que impossível você desenvolver a economia aos moldes que os militares queriam num regime democrático, porque isso iria despertar a fúria da população, né? Bom, a questão, para a gente não alongar muito, é que os militares conseguiram sim fazer o país crescer durante esse período, né? Graças a grandes obras públicas como a Ponte Rio-Niterói, como as usinas hidrelétricas que foram criadas, né? Mas, sobretudo, graças ao grande investimento estrangeiro que teve no país. E aí o Brasil cresceu sim, mas cresceu de forma muito concentradora de renda. Isso quem está dizendo não sou eu, são as estatísticas, a matemática, que é muito mais difícil discutir com elas, né? Inclusive, o próprio lema do governo militar era deixar o bolo crescer para depois dividir, coisa que nunca foi feita, né? Coisa que nunca foi feita. E aí esse milagre econômico era um crescimento econômico acelerado, mas que não era para toda a sociedade, né? A classe média e alguns até trabalhadores se beneficiaram porque houve o aumento do número de empregos, mas em compensação a política de arroxo salarial dos militares era terrível, né? E aí era necessário toda uma política de propaganda, né? Uma propaganda ufanista, né? Procurem aí o significado. O que é o ufanismo? É a valorização extremada do seu país, né? Da sua nação. Os militares faziam isso, né? Com propagandas tipo Brasil, ame ou deixe, Brasil, ninguém segura esse país, principalmente quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Bem, vou seguir no milagre na próxima aula, tá? Eu já vou terminar a ideia, mas eu vou dar mais tempo, porque senão a gente vai fazer um vídeo muito longo aí e não vai ficar legal. Mas o milagre foi um crescimento econômico, sim, real, mas com muitas contradições que a gente vai analisar melhor quando eu falar da Sônia Maria Mendonça e mostrar o livro para vocês e os gráficos, inclusive, né? Porém, eu só quero adiantar que esse milagre econômico ele teve curta duração. Em 1973, houve uma crise internacional do petróleo que abalou o mundo inteiro e, por isso, os grandes empresários estrangeiros deixaram de investir no Brasil, levando a uma fuga imensa de capitais aqui instalados e a uma crise econômica terrível. A partir de 73, o milagre vai deixar de ser milagre, a economia
brasileira vai sofrer uma crise terrível, um processo inflacionário sem precedente, e isso vai fazer com que os próprios militares planejassem a retirada deles do poder, ok? Mas isso a gente vai analisar mais adiante. Então terminamos aqui o capítulo 24 de História 1, ok? E na próxima aula a gente analisa o milagre e segue para o capítulo 25. Ao final do vídeo, vocês vão ler o capítulo e fazer os exercícios conceituais da página 39, 40 e 41.